Olá, meus amores, meus pichichinhos de todo o Brasil, bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ver, a Leona não pôde estar aqui hoje, mas eu vim representando ela. E eu vou gravar um vídeo aqui sozinho hoje, tá? Vai ser só eu. Se não tiver like, beleza, tamo junto. Mentira, gente, é mentira, tudo mentira dele. Eu voltei, lógico, mas hoje eu trouxe o Bruno. Gente, nós vamos fazer um vídeo, finalmente pediram tanto no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube também, pra que eu pudesse fazer um outro vídeo com o Bruno. Então eu vou fazer alguns vídeos com ele. Ah, é verdade, gente, ó, @LeonaTReal, me segue no Instagram antes e vamos começar esse vídeo. Então, gente, nós vamos fazer um vídeo hoje sobre a nossa primeira vez. Só lembrando, é a nossa primeira vez. No vídeo de maior sucesso do canal, que é o Como é Namorar uma Trans, nós falamos um pouquinho, mas nós não falamos como detalhe. Até porque nós falamos como a gente se conheceu e não falamos sobre como foi a nossa primeira vez. E hoje, gente, é babado que a gente vai contar coisas. Os making off, né, amor? Os making off de como foi a nossa primeira vez. Vai, Bruno, começa contando como que a gente se conheceu. Já sabem, mas é bom. Como que a gente conheceu, a gente até comentou no outro vídeo também, ó, a maioria deve saber, quem é pichichinha deve saber, que foi no bate-papo da UOL. Quem assiste bastante o canal sabe disso. Conheceu assim, bate-papo, eu não lembro que dia que era, não lembro que horas, eu acho que era, não, foi de madrugada. E nesse dia do bate-papo, é verdade, não lembro. Já no bate-papo, o que aconteceu? Cheguei, conheci ela e tal, nem lembro o que ela tava usando. Aí nós começamos a conversar e tal, nem lembro que a gente conversou também. Chegou lá até então que eu marquei, aí meu pai tinha viajado, aí eu peguei e falei, não, vem aqui em casa. Fui lá, mandei o endereço, aí beleza, cheguei lá, fiquei esperando. Tinha a janela de fora aberta, eu olhando, falei, porra, mano. Aí eu fiquei passando. Aí eu falei, acho que ela meteu o louco. Aí eu peguei minha mensagem pra ela, falei assim, não, eu passei aí, não vi ninguém, eu passei direto, fui embora. Eu falei, tá bom. Aí nessas, sei lá, continuou. O Bruno tem vergonha, gente. Fala pra ele não ter vergonha. Coloca aí nos comentários que o Bruno não pode ter vergonha de gravar o vídeo. Mas porque vocês adoram o vídeo. É porque, gente, foi a primeira vez que eu falei com ele. Eu não ia na casa de um cara. Respondam aí nos comentários também. Se vocês vão pra casa de um cara desconhecido na primeira noite. Amor, a gente não sabia que a gente ia namorar, a verdade é essa. Mas daí eu não fui. Na verdade, assim, eu disse pra ele realmente que eu passei na frente da casa dele. Foi o que eu disse pra ele. Só que eu não tava confiando, porque ele tava bêbado e coisa e tal, e era a nossa primeira vez. E daí eu falei pra ele, depois de tudo isso, que a gente podia tentar se encontrar no dia seguinte. Daí no dia seguinte, eu liberava, né? Aí tudo bem que daí no dia seguinte era o dia seguinte, gente. Outro dia, outra coisa. E daí a gente marcou. Onde que a gente marcou, amor? A gente marcou no lugar que eu não vou falar, mas é ali perto de casa. Conhecido como Fosseco, mas deve ter várias fases. Não, amor, a gente marcou no... A gente marcou pra ficar. Onde a gente marcou, mas a gente se encontrou na Fosseco. Não, tá, a gente se encontrou na Fosseco, vai. Se encontrou na Fosseco, mas pra onde a gente marcou de ficar foi no motel, que agora eu esqueci o nome também. É o Free Love. O Free Love, isso. Motel Free Love, gente. Era um motelzinho bem, tipo, nada a ver, né? Mas a gente ficou lá. Bem horas. E tem histórias sobre esse motel também, que uma delas, falando das horas, que a gente acho que ia ficar 2 horas. Isso. 2 horas, aí depois eu fui aumentando, não, não é que não foi ver, mas já tava quase 1h30. É porque como a gente não se conhecia e a gente marcou direto pro motel, a gente foi com a intenção de dar um papum, né? O Bruno acabou reservando pra 2 horas somente. Então era, amor, para de bater aí. A gente então marcou pra 2 horas, porque a gente achou que em 2 horas dava pra fazer o negócio. Mas daí, quando eu encontrei o Bruno na Fonseca, eu tava com o carro do meu pai, que inclusive eu tinha... Não, eu bati depois. Eu bati depois, gente, depois eu conto essa história também. Aí choveu o casinho, o bancão lá na frente. E ela dirigindo assim, igual a mulher dirige, né? O bancão lá na frente. Ai, gente, que preconceito. Mulher não dirige assim, não. Eu tava dirigindo e o Bruno me encontrou lá nesse ponto onde a gente ia se encontrar. E ela é conhecida como a Rodovia do Amor. Por quê? Tem um grande número de motéis nessa rodovia. Um monte. E na região que a gente tá, tem muitos motéis. E o Bruno escolheu um deles. Inclusive, o Bruno falou assim, não, vamos naquele que é mais barato. Eu já tinha até desconfiado, não, gente. eu nem sabia. Eu falei pra você, eu falei, vamos naquele lá. Diz que nunca foi no motel, gente. Que a primeira vez que foi no motel foi comigo. Vocês acreditam? Vocês acham que... Ó, coloca aí nos comentários. Quem sabe ler mente aqui, ó. Ou ler, sei lá,
negócio que eu não sei. Pode falar, ó. Eu nunca fui para um motel. Primeira vez que eu fui foi com a Leona. Tá bom. Depois você passa esse vídeo pra mim se vê se não é verdade. Tá bom, então, tá. Aí na hora H eu nem lembro o que eu fiz, acho que eu pesquisei na internet, algum bagulho assim. Ele disse que pesquisou na internet. Aí eu falei, tem aquele ali, eu nem sabia preço nem nada, eu tava com cartão de crédito pra vamos, liga lá, nós eu também não vou ficar perguntando preço. Como você tava contando a carta do carro, aí beleza, eu vou lá, oi, tudo bem? Vou entrar. Beleza, eu falo, oi, prazer. Leona, Bruno, dou um beijinho no rosto. Aí ela dirigindo, a Leona dirigindo, oi, Ayrton Senna. Não é brincadeira não. Fiquei olhando pra cara dela, tipo, não tá nem aí que ela tá correndo, mas tá olhando pra cara dela assim. Ela ficava olhando assim, dando risada. Foi, ela, nada, amor. Nada, amor. Não te chamei de nada, amor, não. Não, nada, amor. Eu tô acostumado a falar de amor. Você falou assim, nada. Vou dar confiança pra chamar de amor no primeiro dia. Sim. Ok, me chamou de amor desde o começo. Mas tudo bem, né? Homem faz isso mesmo, chama de amor desde o começo, né, menina? Vocês não acham? Desde o começo. Ai, amor. Não, ai, bebê. E daí, nisso, ele já ficou meio estranho, assim, porque ele ficou perguntando, tipo, você tá rindo do quê? Não sei o quê. Vergonha da... O Bruno sempre teve muita vergonha, gente. Vocês têm que entender por que ele não aparece nos vídeos, porque ele tem vergonha de tudo. E daí, o que aconteceu? A gente foi meio que conversando até chegar no motel, e a gente deu uma voltinha, porque era do outro lado do motel, do outro lado da rodovia. A gente deu uma voltinha com o carro, entrou e a gente super sem graça. E daí, detalhe, alguns dias antes, lá na parada gay e na virada cultural, eu tava vendendo bebida, junto com uma amiga minha e com meu ex. E daí, sobrou um monte de bebida, gente. Um monte. E a gente se falou, e eu falei assim, eu posso trazer umas bebidinhas, porque tinha sobrado bebida. E daí a gente foi lá, chegou no motel, só que eu não lembro se foi antes ou se foi depois da gente se beijar. Foi antes? Então, daí a gente desceu, entrou lá no quarto, um dos mais baratinhos, não sei o quê. Não, mentira, não era um dos mais baratos, não. Lá só tinha quarto. Era tudo... Era um quarto. Bem moquifinho, assim. Do que a gente necessitava, um quarto. Daí assim que a gente entrou no quarto, ele super sem graça, eu também super sem graça. Mentira, né? Leona não, Leona já é treinado, viu? Eu sou treinado. Olha, gente, vocês deixam o marido de vocês falar assim? E daí, o que aconteceu? Eu levei uma bolsa, gente. Fala. A bolsinha preta. A gente entrou, ela foi guardar os levados dela, assim, na banquinha do lado. Aí nós já tinha conversado sobre esse assunto aí, né? Sobre o Goró. Já tinha falado sobre isso. Ela já pegou e já sacou primeiro. Sacou, acho que era uma tequiloca. Quem mora em São Paulo vende umas tequilocas, assim. Depois ela sacou a vodka. Depois já sacou a outra, eu nem lembro, era um whisky, pode que era. Depois ela sacou um whisky, eu falei, aquele dia a gente bebeu pro caralho. Meu Deus. Ainda depois que a gente ficou, demorou. E as garrafas ainda sobraram um pouquinho. Isso que a gente bebeu, né? Sozinho. Porque sobrou, gente, essas bebidas, como eu disse. E daí a gente conversando, eu e o Bruno conversando, a gente começou a falar sobre bebida. Daí eu falei assim, vou levar uma bebidinha. Daí eu acabei levando bebidinha. Daí o Bruno ficou assustado, porque ele achou assim, puta meu, essa menina bebe pra caramba. Eu não sou de beber, gente. Quem me conhece sabe que eu não sou de beber. Bebo muito pouco, muito pouco. E daí, amor, daí a gente começou a conversar. E a gente ficou muito sem graça um com o outro, porque era o nosso primeiro contato. A gente tinha o primeiro contato no motel. Olha que babado, vocês acham? E ficam falando tanto pra gente se guardar. Não da primeira vez, eu não sei o que. Mas depois veio. Depois já foi pro motel, né, gente? E daí, amor, o que foi que a gente disse que começou o beija-beija? Putz, agora eu que não lembro. Eu ia falar pra você direto. Então eu vou contar, você conta. Não, pode contar. Então, gente, daí aconteceu esse negócio de a gente ficar embaraçado, assim, de não saber o que fazer. E o Bruno, fingindo que era virgem, fingindo que não sabia de nada, meio que falou assim pra mim, e aí? Inocentinho. Ele falou assim pra mim, e agora? O que a gente faz? Como que a gente começa? Uma coisa assim. A gente tem que se beijar. Daí eu não lembro se... Não, você falou isso pra mim. Como que a gente começa? Você falou, o que a gente faz? Aí eu falei, a gente pode se beijar. Cena de filme. Você, e aí? Como que a gente começa? Pode se beijar. Aí depois já começou o resto, que vocês sabem. Começou mesmo. Amor, pior que a gente falando assim, você acredita que eu me lembrei a sensação de como... Isso tem que ficar no making off. Me lembrei a sensação de como foi chorar pela primeira vez, gente, se beijar, amor. É verdade, Tudo bem? É verdade. Você é linda? Amor, sabia que você vai derrubar a câmera? Não. Sabia que você é linda? Sabia que eu te amo? Sabia que você é linda? Então, gente, e daí pra continuar, né, porque a gente tem que contar o restante também. Daí a gente foi, tava lá no Rally Roll e a gente fez... Quantas vezes a gente fez, amor? 7, 8 vezes. Foram 7 vezes, na verdade. 7 porque vezes. a gente já tava meio grog, então a gente não sabia direito, assim. A gente tinha que descansar também, né, gente? Gente, vocês viram que eu tô muito com a mão aqui, assim, porque eu tô coçando a periquita que eu acabei de depilar. Eu não sei se pode falar periquita, mas a gente depois edita e coloca a periquita aí. Então a gente fez 7 vezes, gente. 7 vezes é muito tempo, né? E foi muito gostoso, assim. E
E depois que a gente fez, né? Eu peguei e fui pra casa, né? Que ela voltou, me deixou na Fosseta, tá lá. Tem um escadãozinho que eu peguei, tudo, fui pra casa e era uma segunda-feira. Não deixei ele em casa, tá? E na época que eu trabalhava com meu pai. Aí eu nem avisei nada. Eu cheguei, dormi e falei, ixi, nem vai trabalhar. Eu falei, não. Aí tempo vai, tempo vem. Eu acho que na primeira vez que a gente teve contato de novo. Não, acho que nem depois. Não foi depois, foi depois que a gente tava namorando uma cota. Aí eu tinha perguntado assim, aí, o que você foi fazer depois do motel, né? Aí ela foi lá e respondeu, nossa, fui no Mac. A gente passou a noite inteira, imagina, trepando, bebendo. E eu não tinha nem vontade, tipo, a única vontade que eu tive, eu tirei o tênis assim, deitei na cama, do jeito que eu tava. Eu tava com muita fome, Muita gente. fome. Porque a gente fez 7 vezes. Então imagina, 7 vezes, você gasta muita energia. E a gente comeu no motel, né, amor? A gente comeu uma batatinha só. Como a gente disse no começo do vídeo, a gente tinha feito a reserva pra 2 horas, só que a gente foi gostando tanto da companhia um do outro, porque a gente transava e conversava e bebia. Então a gente gostou tanto da companhia um do outro, que acho que a gente ficou umas 6 horas lá, né, amor? Umas 6 horas ou mais. Começou a bater fome, daí a gente foi lá, pegou uma porçãozinha de batata frita, comeu essa porção de batata frita. Só que, gente, eu sou muito gordinha. Eu tenho muito pensamento de gordinho. E eu senti muita fome. Então fui lá, deixei ele. E logo na sequência, eu tava suada, acabada, toda detonada. Mas mesmo assim, ainda passei no Mac. Eu acho que eu comprei 3 lanches. Pra vocês verem, gente, que gordinha. Peguei 3 lanches. Olha só. Não é de Deus isso não. Essa barriga não é de Deus. Ela nem me chamou pro Mac. Se vocês verem o vídeo, os primeiros vídeos pra hoje, olha essa Verdade, carinha, até bem gorduchinho. E daí, gente, nós fizemos todas essas vezes, a gente teve todo esse trelelê, a gente conversou um pouquinho depois que a gente chegou, né, mano? Assim, ele dormiu, capotei, isso aqui, a gente conversou acho que no dia seguinte, talvez, nem lembro direito, depois eu bloqueei. Já olhei aquele perfil sem foto, falei que beleza. E ele ficou bloqueado uma semana. Fiquei uma semana bloqueado, e do nada eu acho que ela que mandou mensagem, porque eu já nem tava mais. Falei, não, já era, né? Falei, eu acho que ela não gostou. Ou não, verdade, porque quem viu o primeiro vídeo também sabe, né? Que. Aí nessa eu já fiquei pensando, não, deve ser o cara lá. Eu falei, deixa, se resolva também, não vou ficar ligando ainda atrás. Tá bom, amor. Então pra finalizar, fala pro pessoal o que você achou da nossa primeira noite. Achei maravilhosa. Coisa que até nem imaginava que ia fazer. Foi divertir. E aí diz ele que se apaixonou, né, gente? Vamos acreditar nisso. E você, amor? Você gostou da nossa noite? Foi ótimo. Mas eu gostei muito, principalmente porque eu tinha expectativas lá embaixo. Por isso que é bom você ter expectativas mais pra baixo em qualquer relacionamento, em qualquer encontro. Porque as expectativas estando lá embaixo, você espera menos. Esperando menos, coisas maravilhosas podem acontecer. E é o que a gente falou. A nossa primeira vez foi realmente no sentido da gente se conhecer e transar, né? A gente fazer coisinhas. E acabou se tornando um relacionamento que já tá indo pro 3º ano. Aliás, a gente já tá terminando o 3º ano e indo pro 4º ano. Então, criem essas expectativas de vocês, mas que sejam baixas, entendeu? E principalmente, permita-se pra você poder conhecer a pessoa. Eu me permiti conhecer o Bruno, mesmo bloqueando ele, como vocês viram na história. Só que deu certo. É uma história que não deveria ter dado certo, mas que deu certo. E mesmo a gente tendo um mundo completamente diferente, porque nossos assuntos são muito diferentes, só que mesmo assim a gente conseguiu ficar 6 horas no motel fazendo coisinhas e conversando. Bom, gente, é isso. Eu quero que vocês me sigam nas redes sociais, curtam muito esse vídeo, compartilhem esse vídeo. Então, galera, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho aí pra tá ajudando eu e a Leona, mais a Leona, né? Que a Leona que participa desse canal. Mais a Leona, porque a Leona não gostou disso. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, segue a Leona no Instagram, no Twitter, no Facebook. É isso aí. É nóis. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Amor.